Boa tarde a todos. Espero que todos aqui estejam sendo acolhidos por nossos amigos espirituais e também por nós aqui na nossa casa, tá bem? Eu vou convidar a Terezinha a fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. A nossa leitura vai ser do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Acordar e erguer-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiências sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comecinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível, saibamos, improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Que assim seja. Senhor Deus e amado Cristo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em prol do conhecimento, para exatamente estarmos acordados sob a forma de amor, humildade e caridade, podermos ser recebidos por nossos irmãos espirituais que aqui estão, nos acolhendo, e que possamos sair melhores do que entramos nessa casa. Que abençoe a nossa palestrante, Sara, que a sua palavra dita seja a lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés, que seguem o teu caminho. Agradecemos a ti, Senhor, imensamente, mais uma vez, por essa tarde maravilhosa. Assim seja. Bem, hoje a gente está recebendo a Sara Faria.
Ela é lá da Casa Espírita Morada do Caminho, de Guarapari, e ela vai falar um tema que já está aqui, com uma figura lindíssima, né? Com amor, tudo se resolve. Bem-vinda, Sara. Esteja à vontade em nossa casa. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite para vir aqui falar de Jesus, falar do Evangelho, falar de amor. É uma grande honra para nós poder fazer esse tipo de trabalho, que não é nem um trabalho, né? É muito bom poder falar do bem, poder falar de Jesus. Então, quero agradecer primeiramente o convite e pedir que os amigos espirituais, os trabalhadores dessa casa, possam de alguma forma me inspirar para falar aos corações de vocês. Eu sei que quando a gente vem para a casa espírita, a gente já vem nessa ânsia boa de ouvir alguma coisa que possa cair como uma luva e que possa nos dar de fato um direcionamento para alguma coisa que a gente está vivenciando na nossa existência, né, no momento atual. Deixa eu pegar minha cola aqui porque eu não gosto de usar slide. Eu sou professora, né? Eu trabalho como professora na faculdade. Lá eu sou obrigada a usar slide, eu não gosto. Eu me sinto muito presa quando eu tenho um slide. E numa palestra espírita, a gente gosta de usar muito da inspiração, né? Às vezes eu programo de falar uma coisa, quando eu chego aqui, saem coisas que eu nem imaginava, porque eu me coloco à disposição da espiritualidade para, de alguma forma, de fato, ser utilizada e tocar o coração de vocês. Quando a gente fala de amor, a gente olha para o mundo que a gente vive hoje e a gente tem uma ideia de que não tem mais jeito para esse mundo, né? Tem que vir logo essa fase, tem que passar logo essa fase de transição e a Terra precisa se tornar um planeta de regeneração o quanto antes, porque o que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo, é um tempo de fato muito difícil. Depois que a gente teve a globalização instalada e o advento da internet, das redes sociais, a gente fica sabendo das notícias de uma forma muito rápida. Então, as coisas que antigamente levavam muito tempo para a gente ficar sabendo, hoje a gente fica sabendo na hora que a gente acorda. Se a gente pegar o celular e olhar a internet, a gente já dá de cara com um monte de coisa que está acontecendo no mundo. Sobretudo, o que mais faz sucesso, o que mais dá ibope, são as coisas ruins. Então, quando a gente entra em contato com isso, logo que a gente acorda, não precisa nem de ser mais a televisão ou o jornal, né? Pelo próprio celular, a gente se espanta com tanta coisa difícil que está acontecendo. Quando a gente olha para a guerra, para a violência, para a criminalidade, a gente lamenta, a gente sente muito, mas de alguma forma isso ainda está lá longe da gente, não está dentro da nossa casa. Então é importante a gente refletir que as coisas estão difíceis também na nossa casa íntima, que quando a gente se volta para dentro da gente mesmo, existem muitos conflitos instalados. Conflitos que vêm com a gente desde antes da gente reencarnar. E que a gente vem para uma família que foi selecionada para a gente, mas que ali nós vamos ter os nossos primeiros anos de vida, a gente vai ter modelos para a gente seguir. A gente vai ter pessoas para nos ensinar, para nos guiar, e dali a gente já começa a ter a instalação de alguns programas na nossa cabeça e que podem ser muito bons, mas que também podem ser traumas que vão nos acompanhar ao longo da nossa existência, sendo também um desafio. Então, quando a gente olha na atualidade lá para fora, tem muita coisa ruim acontecendo. E quando a gente olha para dentro de nós, existem também muitos conflitos instalados. Quantas pessoas que estão passando por um momento difícil na família, uma separação entre o casal, às vezes a perda de um ente querido, né, o desencarne de um ente querido, a doença, quando ela chega e acomete as pessoas, ainda hoje eu estava refletindo sobre isso. A vida está passando muito depressa. O tempo parece que passa mais rápido. E quando a gente se dá conta, né, esses dias atrás foi meu aniversário, a gente já não comemora tanto mais assim, né? Vai chegando uma época que você não fica comemorando tanto assim mais aniversário não, né?
E eu fiz 41 anos. E aí eu fiquei pensando assim, gente, dificilmente eu vou viver mais 41. Então, eu já atravessei o cabo da Boa Esperança. Será que eu estou aproveitando bem essa existência? Será que, se passou tão rápido até agora, até o final também vai passar muito rápido? Talvez ainda mais. Então, essas coisas abrem muitas reflexões dentro de nós, principalmente em relação àquilo que nos incomoda. Na medida que a vida vai passando, a gente vai entendendo que não vale a pena a gente guardar para nós mesmos aquilo que nos agrada, aquilo que nos desagrada, e a gente tem a tendência a conseguir falar mais sobre isso. O que de um lado é positivo, mas que de outro pode gerar muitos conflitos com aquelas pessoas que convivem com a gente. E se a gente parar para pensar, mesmo guerras e criminalidade, tudo isso começa na falta de amor. Se a gente for pegar a origem de tudo, é a falta de amor. Se a gente analisar, por exemplo, hoje a psicologia, ela está muito acessível. A gente consegue ler muitos artigos de psicologia, entender muitas coisas que acontecem conosco por conta disso. E a gente começa a perceber que, por exemplo, pessoas que cometem crimes, abusos e tudo mais, passaram por problemas na infância, a maioria. Isso vem de uma falta de amor. E quanto menos amor a gente tem conosco mesmo, ou quanto menos amado a gente se sente por pessoas que nos cercam, maior é a nossa disposição ao erro, maior é a nossa disposição a distorcer atitudes de outras pessoas e agir de uma forma que não é lá muito correta, que não é lá cristã. E então, uma vez, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e assim, a gente já trabalha com a mediunidade há 15 anos. Desde o início do meu trabalho com a mediunidade, quem sempre me apoiou, me acompanhou, quem é a minha madrinha espiritual é Dona Maria Modesto Cravo. Então, numa situação que nós estávamos passando muito difícil na nossa vida, que é assim, quando a gente está passando por um problema muito difícil, a gente pensa, a primeira coisa, que o nosso problema é maior do que o de todo mundo. E a segunda coisa, não tem jeito. Não tem jeito, não tem o que eu fazer, não tem o que fazer, acabou, já era, né? A gente tem esse primeiro momento de pensar que não tem jeito. E então, numa situação muito delicada, Dona Modesta falou para mim, minha filha, com amor tudo se resolve. E essa frase ficou muito gravada no meu coração, muito gravada na minha mente, porque era de fato um momento extremamente delicado. E a solução que ela me trouxe era uma solução muito simples. Quando a gente tem contato direto com os amigos espirituais, normalmente as soluções que eles trazem para a gente são tão simples que a gente até duvida. A gente pensa, será que é só isso mesmo? Será? Às vezes, a orientação dos amigos espirituais é ore. E a gente, meu Deus, mas será que é só isso? Estou orando, estou pedindo e nada muda, né? Então, Dona Modesta me trouxe esse conselho e disse que eu podia confiar, que com amor tudo se resolve. Desde que ela me disse isso, já tem cerca de 6 anos, eu nunca mais me esqueci disso e comecei a observar como o amor se manifesta na solução dos problemas. E a gente vai observar, se você pegar o Livro dos Espíritos, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho na Bíblia, da forma como está descrito na Bíblia, tudo se volta exatamente para o amor. A origem de todos os problemas está na falta do amor e a solução de todos eles está na presença do amor. Então, o que a gente mais precisa de entender é como esse amor vai se manifestar. Eu separei algumas formas, por isso que eu tenho uma cola aqui para eu não me perder. A gente tem algumas formas de manifestação do amor como solução de problemas. A primeira forma é a verdade. Lá está escrito, Jesus nos disse que somente a verdade é capaz de nos libertar, né? Então, na medida em que a gente usa a verdade, a gente já consegue resolver um monte de problemas. O amor se manifesta na verdade. Hoje, com o advento do estoicismo, da psicologia, da acessibilidade da psicologia, a gente vê muito assim, eu vi esses dias na internet um artigo que começava dizendo assim, se você já viu uma criança, quando o pai ou a mãe perguntam para essa criança,
alguma coisa, ela responde a verdade e ela apanha por causa disso, ela internaliza que a verdade dói. Ela internaliza que quando ela fala a verdade, ela vai levar um castigo. Então, é melhor você não falar a verdade para você evitar um problema. É melhor você contar uma mentirinha para evitar uma confusão, para evitar um castigo subsequente. Mas as pessoas que não têm o hábito de contar a verdade, ou que aprenderam dessa forma, que é melhor você esconder alguma coisa, você mentir aqui ou mentir ali, elas criam problemas muito maiores. E aí, a única forma de libertação é através da verdade. Quantos de nós passamos por problemas sérios ao longo da nossa existência? E que quando a gente se depara com a realidade, quando a gente se depara com a verdade, é que cai a ficha. Por mais que aquilo possa doer no momento, é aquilo que vai trazer a nossa liberdade depois. A liberdade de consciência, a liberdade de ação. Porque tudo que está escondido está errado. Tudo que está precisando de ser acobertado é porque está errado. Quando é certo, a gente não precisa esconder. A gente não precisa de deixar que, não, fulano não pode saber. Né? Enfim, a verdade é o que liberta. Então, primeira forma, a forma mais importante de manifestação do amor é através da verdade, da honestidade, da sinceridade, que são derivados dessa verdade. E para sermos verdadeiros, não precisamos ser grosseiros, falar de qualquer forma, fazer coisas que vão infringir o espaço do outro. E daí vem a nossa segunda forma de manifestação do amor, que é através da empatia. Empatia é simplesmente a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar de outra pessoa, de se colocar no lugar de alguém que a gente conhece ou de alguém que a gente não conhece. E a gente vai ter registrado, quer ver? Eu sou péssima de decorar, mas eu anotei. Está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que a gente deve fazer para o outro somente aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Está lá, registrado na Bíblia, ó, muito, muito tempo atrás. E hoje se fala muito em empatia, mas já estava lá, sob outra forma. Fazer a outra pessoa aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Esse é o princípio de justiça. Isso é o que vai fazer com que a gente consiga, de fato, amar a outra pessoa. Porque falar de amor não é simplesmente um amor romântico, um amor que a gente quer estar perto, abraçar e trocar carinhos. Não é necessariamente isso. Mas, sobretudo, o respeito, a empatia, capacidade de compreender como o outro se sente. Isso soluciona muitos problemas. Se a gente parar para pensar nos problemas familiares, se a gente conseguisse se colocar no lugar dos familiares, talvez a gente pudesse evitar muitas brigas, talvez a gente pudesse evitar muitas separações, muitas daquelas pessoas que ficam de mal, sabe, dentro da família, talvez a gente conseguisse evitar isso se a gente tivesse empatia. Mas sabe o que que acontece? A gente acha muito bonito a empatia, mas a gente quer que os outros tenham empatia com a gente. Por que sou eu que tenho que me colocar no lugar do outro, né? E não o outro se colocar no meu lugar? Muitas vezes a gente se pega nessa condição. Eu já me peguei assim. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo e vocês vão entender que muitas vezes eu pensava, mas por que comigo? Por que eu tenho que compreender? Por que eu tenho que aceitar? Por que não é outra pessoa? Por que eu tenho que ceder? E isso tem uma raiz muito forte no orgulho que a gente traz com a gente, e que a gente precisa de fazer de tudo para extinguir do nosso proceder, do nosso comportamento, né? Então, já falei, o amor se manifesta pela verdade, se manifesta também pela empatia. E o amor se manifesta pelo perdão. A partir do momento que eu consigo perdoar uma ofensa, eu estou amando, por mais que não seja um amor romântico, mas eu estou conseguindo conviver, eu estou conseguindo aceitar que a pessoa seja como ela é, e eu perdoo e eu deixo ela ser como ela é. Sabe uma frase do Chico que ele fala que as pessoas ele dá o direito de ser como elas são, mas a ele mesmo ele exige que ele seja melhor a cada dia. É bem isso que a gente precisa trabalhar na nossa vida. As pessoas têm o direito de agir como elas querem agir,
como elas acreditam, como elas aprenderam. Tudo aquilo que ela foi condicionada desde pequena, ela criou uma personalidade. Quando a gente aprende essa verdade, isso nos liberta muito, porque é muito normal que a gente queira que as outras pessoas sejam como a gente quer. Briga, marido e mulher, porque a gente quer estar certo, porque a gente não quer dar o braço a torcer para o outro, porque é o outro que tem que fazer como eu quero, e não eu tenho que fazer como o outro quer. Então, a gente trava uma guerra porque a gente não aceita a pessoa ser como ela é. Mas por que a pessoa é assim? O que ela passou na história de vida dela? Parando para pensar do ponto de vista dessa existência, tem muitos condicionamentos que a gente traz, tem muitos traumas que a gente traz que a gente nem se dá conta. Mas, considerando ainda que somos seres espirituais também e que trazemos várias bagagens de outras existências, se foram coisas não resolvidas, pior ainda. Quantos de nós temos esses conflitos? E aí a gente tem essa dificuldade de compreender por que o outro não é igual a mim. Por que o outro, que eu seja como ele, por que eu quero que o outro mude? Tudo fica mais fácil quando você compreende que cada um é como é, que cada um está na melhor forma possível. Toda hora eu estou esbarrando. Que cada um está na melhor forma possível. Que somos hoje é o melhor que nós conseguimos ao longo de toda a nossa vida. E não só dessa existência, mas desde quando fomos criados. É o melhor que conseguimos. Muitas pessoas estão lutando demais para melhorarem aquilo que elas são. Quando você observa que a pessoa está procurando um livro para ler, seja um livro de autoajuda, seja um livro espírita que conta uma história e que nos ajuda muito a aprender com a história do outro, que seja o Evangelho, que seja a Bíblia. Toda vez que você vê a pessoa se empenhando nisso, ela está lutando para mudar alguma coisa que está machucando a ela. Existem pessoas que estão totalmente confortáveis como elas são e que acham que não precisam mudar. E cabe a nós respeitar que elas sejam assim. Nós é que devemos nos cobrar essa melhora contínua, sabe? No mundo empresarial se fala tanto isso, né? Se você tiver um comércio, se você tiver uma loja, você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, você tem que melhorar o seu produto, você tem que melhorar o seu processo, você tem que ter internet funcionando, Instagram, WhatsApp, tarará. A gente fica antenado nisso tudo. Mas em relação à nossa melhoria contínua, a essa empresa que é a gente mesmo, que é a nossa máquina externa, mas que é também o espírito que vem com a gente há tanto tempo. E essa melhoria contínua? Então, a acomodação não é para nós que queremos alcançar uma evolução, que queremos um progresso, pelo menos. Talvez a gente não evoluiu ainda, mas a gente já progrediu em alguma coisa, né? Então, isso é extremamente importante, a gente conseguir enxergar isso. E uma outra forma de manifestação do amor é exatamente essa compreensão, é essa aceitação. Se você compreender, você não briga. Você compreende que não precisa de ser exatamente como você quer que seja. Atrás, assim, contando desde o começo, né? Meu esposo está aí e nós somos casados há 15 anos. Eu conheci o Célio na mesma época que eu conheci o Espiritismo. O Célio já era palestrante espírita e eu conheci ele numa palestra numa casa espírita. E então foi no mesmo ano, sabe? Meses depois eu conheci o Célio, foi uma forma de eu nunca mais sair do espiritismo, porque ele é um cara super experiente, tem contato direto com o pessoal do lado de lá, sabe? Então aquilo me ajudou muito a permanecer firme nos momentos mais difíceis de prova. Então, quando eu conheci o Célio, a gente teve um encontro de almas mesmo, a gente já tem notícias, informações suficientes sobre isso, mas o que eu quero dizer é, nós começamos a namorar no mês de junho e em outubro a gente casou. Foi assim, um negócio rápido, né? Flash. E aí o Célio morava em Muriaé, em Minas, e veio morar em Guarapari comigo. E aí quando foi no mês de dezembro, as filhas do Célio do primeiro relacionamento vieram visitar o pai.
estão lá até hoje, nunca mais elas foram embora, né? Então, a gente formou a nossa família de uma forma muito rápida. As meninas eram pequenininhas e a gente criou as meninas juntos. Mas chegou um determinado momento que eu queria muito engravidar. Eu queria muito ter um filho. E decidi abolir os métodos anticoncepcionais para engravidar. Só que o tempo foi passando e eu não conseguia engravidar. Por nada. E aí passou um ano, fomos no médico, fizemos um monte de exame, Célio fez um monte de exame, nada de errado. E nada de engravidar. Trocamos de médico e nada de engravidar. E aquilo começou, isso depois de uns 2 anos, eu já estava extremamente revoltada. Por que que eu não conseguia engravidar? E eu não aceitava esse fato de forma nenhuma na minha vida. Porque eu estava ali criando as meninas com todo amor, com todo carinho, acolhi como filhas mesmo. E por que eu não podia ter um filho? Por que Deus não me recompensava? Olha o meu pensamento lá, já espírita, trabalhando em reunião mediúnica, eu pensava isso. E mais, o nosso grupo, a gente faz entrega de lanche na rua, para moradores de rua. E aí, quando eu ia para a rua e que eu via uma moradora de rua grávida, eu não aguentava. Eu não falava, não, mas eu pensava, meu Deus, não é possível. Essa pessoa não vai ter condição de criar esse filho. Eu tenho condição, por que eu engravido? Eu entrei numa espécie de revolta íntima, porque eu não tinha coragem de falar isso, mas eu pensava. E então, Dona Modesta veio e me deu um sabão e falou para mim que eu me contentasse com as 2 filhas que eu já tinha, porque eu não tinha nascido nessa encarnação para ser mãe biológica. Então, que eu me contentasse com elas, que um dia eu conheceria a minha história com elas, que nada é por acaso, e todas essas coisas que eles falam, botam uma pulga atrás da nossa orelha, porque eles não contam a história completa, e a gente fica imaginando um monte de coisas. E então, naquele sabão que ela me deu, falou que eu estava julgando as pessoas e coisa e tal. Tá certo. Não vou mais falar nada sobre isso, mas eu continuei tentando, porque ela deixou uma brecha. Ela falou assim, é, algo do tipo, eu não lembro mais exatamente como, mas algo do tipo assim, quando a gente quer muito uma coisa, a gente pede a Deus, e mesmo que a gente não tenha sido programado para aquilo, pode ser que a gente consiga, pelo nosso merecimento. Então, eu parei de pensar mal dos outros e fui trabalhar o meu merecimento, né? Eu quero meus filhos, não desistir. Nessa história toda, eu passei por 4 médicos, fiz um monte de exame, mesmo depois do sabão dela, sabe? Porque eu fui persistente demais. Eu tenho 2 filhos, vocês já viram aí. Fui muito persistente, né? Mas aí, o que que começou a acontecer paralelo a isso? Na nossa reunião mediúnica, começou a manifestar-se um espírito com muita raiva de mim. E esse espírito, todo sábado, na hora da mediúnica, ele vinha e ele me confrontava por médiuns diferentes, falando de mim, contando coisas que eu tinha feito na minha semana, sabe? Você está aí, dando uma de boazinha, recebendo, falando com o espírito, mas você fez isso, isso e isso. Me entregava para todo mundo que estava na reunião. E eu fiquei muito transtornada quando isso começou a acontecer. A gente sabe que quem não sabe fica sabendo, tá? Quem trabalha em reunião de desobsessão, a gente acaba virando alvo desses espíritos que a gente fez alguma coisa com eles no passado. Então, eles se sentem no direito de vir cobrar da gente. Por quê? Como assim você está aqui dando uma de boazinha, sendo que lá no passado você fez isso aí comigo, né? Então, a gente vira mesmo alvo. E isso não é ruim, isso é ótimo. Porque quando um espírito começa a manifestar na reunião cobrando, é o começo do tratamento. Né? Então, isso não é ruim, mas eu fiquei transtornada, eu não me sentia nem madura para estar passando por aquilo, porque eu ia embora morrendo de medo, porque ele falava que ia vigiar, que não sei o quê, e eu ficava com muito medo. Uma coisa é você ler o livro dos Espíritos e ver lá que você é praticamente dirigido pelos Espíritos. Outra coisa é alguém vir invisível e te falar que está te vigiando. Aí, tudo que você vai fazer, você pensa 2 vezes, né? Porque você tem aquela certeza que a pessoa está ali, o espírito, não é a pessoa não, o espírito está ali te vigiando. E eu fiquei muito transtornada com aquilo e tal. Um dia ele manifestou, ele era rouco, então ele falava algumas coisas que eu não entendia. E um dia ele conseguiu conversar melhor comigo e ele me contou o que foi que eu fiz com ele em existências passadas. Já tinha mais de meio século que eu tinha colaborado para a morte dele
sendo que ele era inocente. A história é mais ou menos assim, que ele era meu marido e eu o traí, e ele acabou morrendo por conta disso. Era uma situação muito feia, ele morreu na forca, por isso ele era rouco. E nesse dia eu fiquei muito mal, muito mal. Foi logo no começo da reunião. No final, Dona Modesta se manifestou por um outro médium e me orientou que orasse muito por aquele espírito, porque ele precisava de ajuda. E então eu estava com uma sensação muito grande de pesar por aquilo e tudo, e falei assim: me fala o nome dele, porque eu quero orar por ele. Ela falou assim: não importa o nome, você pode dar o nome que você quiser para esse espírito. O importante é a intenção do seu coração. Como ele era muito bravo, eu chamei ele de Estevão, porque eu pensei: Estevão, dá um de bravo, né? Parece um nome de bravo. E a partir daquele dia, durante 2 anos, todos os dias eu orava pelo Estevão. Belo dia, Estevão não mais se manifestou na reunião, Estevão sumiu. Ele apareceu, eu já sabia que era ele, e ele começou a espaçar essas vindas na reunião. E então, eu também estava muito mais compreensiva com as coisas, já tinha desistido mesmo de procurar médico. Nesse processo todo, gente, foram 8 anos. E aí, o Estevão sumiu. E, e eu também, de repente, comecei a passar mal. Comecei a sentir muito enjoo, muita dor no meu estômago. Falei: gente, eu tô com gastrite, tenho que ir no médico, eu tô com gastrite, tal e tal, né? E no final das contas, né, minha gastrite está aí com 6 anos hoje, o meu Estevão, que veio, né? Nesse dia que a gente teve esse encontro, que ele me contou tudo que eu fiz, pedi a Deus, eu comecei a orar e pedir a Deus, se eu puder recompensar de alguma forma tudo que eu fiz para ele, que ele venha como meu filho. E eu pedi isso durante 2 anos, sem brecha. Mesmo aquele dia que eu estava muito brava, que eu não queria nem orar. Sabe quando você está muito chateada? Ah, eu não vou orar hoje não, porque eu estou chateada. Aquele dia, pelo menos pelo Estevão, eu orava. E então, quando eu engravidei, eu tinha certeza que era o Estevão. Eu já chamava ele de Estevão na minha barriga, e o Célio falava assim: Sara, calma, vamos esperar o ultrassom. Quem sabe é uma menina? Eu: não, é o Estevão, eu tenho certeza. Não, mas mesmo se for o Estevão, pode ser que ele venha como mulher espera. Eu tenho certeza que é o Estevão. E tá aí o Estevão hoje, né, com 6 anos, um menino muito grudado comigo. A paixão da minha vida é esse menino, porque eu conheço o Estevão, eu conheço a nossa história, e eu vi o amor resolvendo as coisas, a justiça divina resolvendo as coisas através do amor. Deus usa, a justiça de Deus, ela não é punitiva, ela é de amor. E é por isso que está lá registrado também na Bíblia, que eu anotei aqui, ó. 1 Pedro, está escrito que, acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não é a punição, não é o castigo, não é Deus castiga se você fizer isso. Não é isso. O que resolve todos os problemas da humanidade e os nossos é o amor. Então, quando eu tive essa experiência de ter o Estevão comigo, de saber de tudo que eu fiz, e o amor que eu sinto por ele é tão incondicional, tanto por ele quanto pelo pequeno também, não muda. Mas o fato de eu conhecer essa história foi o momento onde eu mais me senti amada por Deus. Foi o momento onde eu mais me senti a filha querida de Deus. Porque existe essa distância também. Às vezes a gente, por ter consciência dos erros que a gente comete, por a gente ter consciência de que a gente não é tão bom assim quanto parece, né? A gente sabe quem a gente é. E isso, de certa forma, nos faz não nos sentir merecedores do amor de Deus. Se você conversar com uma pessoa que está em depressão, às vezes ela está pensando em tirar a própria vida, porque ela não se sente importante. Naquele momento onde eu engravidei, eu me senti importante. Eu senti a presença de Deus na minha vida a partir daquele momento. E olha que eu já participava de mediúnica, que eu já conhecia a Dona Modesta, que eu já tinha contato com outros amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes. Quantas vezes ouvi Dr. Bezerra de Menezes manifestar-se, trazer mensagens lindíssimas, de fazer a gente soluçar de chorar. Tamanho é o amor que eles têm por nós.
A gente sente a vibração, né? Esse amor que eles têm por nós. Mas eu só consegui me sentir verdadeiramente amada quando eu vi Deus agindo, fazendo a justiça acontecer através da reencarnação do Estevão, né? Como meu filho. Alguém de quem eu tirei a vida uma vez, eu poder ser a porta de entrada para essa nova vida. Então, isso é muito maravilhoso e é uma prova de que é o amor mesmo que resolve as coisas, né? Quando você vê nas próprias reuniões mediúnicas, os espíritos que estão em estado de sofrimento, que são chamados de obsessores, mas eles não são obsessores porque eles são ruins, não. Eles estão machucados, eles estão feridos. Alguém machucou, alguém feriu e eles querem justiça. Eles querem justiça com as próprias mãos. Como pode eu estar aqui sofrendo e ele está aí encarnado, fazendo isso, isso e aquilo? Isso está errado. Então, eles vão buscar esse mecanismo. E aí a gente chama eles de obsessores. A gente bota uma distância. Eles são obsessores. Eu estou aqui encarnado sendo obsediado. Coitado de mim. E a história não é bem assim, né? Todo mundo precisa de se sentir amado. E Deus, enquanto Pai, o amor dele por nós não vai ser diferente se eu estiver falando de alguém que está perseguindo ou de alguém que está sendo perseguido. Porque ele conhece a nossa história. Ele é capaz de compreender o que nos levou a ficar daquele jeito. O que nos fez sentir tanta dor a ponto de ficar daquela forma, né? Então, quando a gente parar para pensar na justiça, quando você estiver se sentindo injustiçado, quando você estiver, às vezes, igual eu fiz, né? Poxa, por que que Deus vai deixar uma moradora de rua que não tem condição de criar um filho engravidar e eu não? Olha a minha presunção. Quem eu estava achando que eu era por falar aquilo? Ela é pior que eu, por quê? Né? Então, a gente não se dá conta que a gente faz esse tipo de julgamento. E quando a gente pensar nisso, a gente ter a certeza de que Deus vai agir, a justiça divina ela vai acontecer e vai ser pelo amor. Talvez de início a gente não queira não, né? É para mim, posso tomar? Talvez de início a gente não queira não, porque a gente vai pensar assim, se você tiver, quem já foi enganado, traído, quem já passou por uma situação de ser roubado, quem já passou por isso, não quer pensar em amor a quem fez. A gente não quer pensar nisso, né? Se aconteceu um crime e de acordo e o criminoso assassinou o filho de alguém, o pai ou a mãe desse alguém quer pensar em amor ao criminoso. Ele não quer nem imaginar que é possível que Deus ame esse criminoso tanto quanto ama ele ou o filho. Porque a gente tem dessas coisas que são de fato humanas. E aí vai nos ajudar muito quando a gente entender que quem sabe nós já fizemos algo talvez igual ou pior, porque entre um pecado e outro, né? Qual que é maior? Qual que é menor? O que é pior? O que é, que não é? O fato é, estamos todos reencarnados num planeta que ainda é provas e expiações, a gente está numa fase de transição, mas ainda existe muito sofrimento aqui, e estamos todos no mesmo barco desse ponto de vista. O que nos diferencia aqui, nessa jornada, é o rumo que a gente decide tomar a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, que a gente tem um encontro com Jesus. A partir desse momento, a gente vai ter escolha. Ou eu sigo para eu evoluir, e aí, para isso, eu vou ter que encarar muitas verdades, eu vou ter que me conhecer verdadeiramente para eu combater em mim mesmo aquilo que me impede de evoluir, né? Eu posso escolher esse caminho, ou eu posso permanecer na mesmice, estagnado, eu posso não evoluir. É uma escolha minha que é respeitada por Deus. Mas que quanto antes eu tomar essa decisão, melhor vai ser para mim. Melhor, vai ser muito mais fácil de eu viver nessa existência e vai ser muito melhor o que eu vou encontrar quando eu desencarnar e eu chegar do lado de lá, né? Que é uma coisa que a gente tem medo. Não sei vocês, mas eu tenho. O que que eu vou encontrar quando eu chegar do lado de lá, né? Então, uma outra, a gente está falando das formas de manifestação de amor. Deixa eu ver a hora. Ixi. A gente tem também
Caridade. A gente fala muito em caridade no Espiritismo, então a caridade é a nossa palavra de bandeira. A gente carrega a bandeira da caridade para tudo enquanto é lado que a gente vai. As pessoas que não são espíritas nos veem, quando a gente fala que a gente é espírita, se eles não são preconceituosos, eles sabem que nós levantamos a bandeira da caridade. Então, a caridade é uma forma de a gente manifestar o amor. Quero falar um pouco da caridade, mas puxando esse gancho em relação ao espiritismo, a sermos espíritas, as pessoas terem ou não preconceito com a gente e eu ter dito a vocês que eu tenho um pouco de medo do que eu vou encontrar do lado de lá, porque antes de eu ser espírita, eu tinha pavor de espiritismo. Eu tinha horror, medo, desespero de espírita. Eu cresci numa família que tinha uma outra religião e que tal religião abomina o espiritismo. Tipo, eu tinha uma tia, tenho, né, uma tia que ela me falava assim: quando você crescer, você pode escolher a religião que você quiser, só não vai para o espiritismo. Então, esse foi o meu condicionamento de infância. E aí era assim, eu sou filha de bancário, meu pai é um bancário aposentado. O que significa isso? A cada 3 anos, mudava de cidade. Passava mais uns 3 anos, ele era transferido para outra cidade. E aí a gente morou em muitas cidades aqui dentro do Espírito Santo, em 17, para ser mais exata. E todas as vezes que a gente se mudava de cidade, eu ia para uma escola nova, eu conhecia coleguinhos novos. A coleguinha que eu mais gostava, depois eu descobri que ela era espírita. Era um treinamento de vida do espiritismo. Eu não podia ser espírita, mas o que aparecia na minha vida era todo mundo espírita, sabe? E quando eu sabia que a pessoa era espírita, eu me afastava. Sempre foi assim. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui morar numa cidade chamada Santa Teresa. Fica depois de Vitória, perto de Fundão ali. E eu fui morar sozinha. Mas quando eu estava terminando a faculdade, eu queria vir morar em Vitória, para começar a minha carreira profissional em Vitória. Isso eu já tinha 21 anos nessa época. E aí tinha uma colega que eu tinha acabado de conhecer na faculdade, que ela era de um outro curso, não fazia o mesmo curso que eu. Eu fiz o curso de farmácia e essa colega fazia o curso de biologia. E a gente se conheceu no final da faculdade. E ela tinha a mesma vontade que eu de vir morar na capital para começar a carreira profissional. Ah, Sara, vamos lá, vamos pegar um dia para ir em Vitória, para a gente procurar algum lugar para morar, a gente pode dividir uma kitnet e tal e tal. Beleza, vamos lá. Marcamos, viemos para Vitória, passamos o dia procurando uma kitnet, encontramos, fechamos um contrato de aluguel, e ela falou assim: antes da gente ir embora, vamos passar na casa da minha tia? Minha tia mora aqui pertinho, vamos lá, a gente toma um café e vai embora. Pronto. Foi a tragédia da minha vida ter ido na casa da tia dela. Porque quando nós chegamos lá, nós sentamos na sala e tinha um sofá que ele era em L, só que no meio dele era uma mesinha, né? Aí eu sentei assim e nessa mesinha tinha uma foto. Eu sentei do lado da foto. Aí a tia da colega falou assim: nossa, fulana, olha como que a sua amiga parece com a bendita da foto. Aí ela é mesmo, né? Já tem quanto tempo que ela morreu, tia? Aí eu, ai, Senhor, vai falar da menina que morreu, que parecia comigo. A menina da foto parecia com eu, parecia com a menina da foto, e a menina tinha morrido, tinha 2 anos. E aí a tia falando, ah, já tem 2 anos, hoje eu estou muito melhor e tal, mas também porque ela se manifestou lá na casa espírita. Aí eu, ai, Senhor, a menina é espírita. Eu tinha acabado de fechar um contrato de aluguel junto com ela para a gente morar numa kitnet junto. E eu descobri naquele momento que ela era espírita. Aí, não, até então era só a tia, mas aí na hora que a tia falou assim, ela se manifestou lá na casa espírita e tal, ela é de Jardim da Penha. Aí a menina falou assim, tia, até queria contar para a senhora que eu comecei a estudar o livro dos médios, eu não vou morar com essa menina nem aqui e nem na China. Eu fiz? Sumi da vida da menina. Ela nunca mais me viu. Nunca mais ela me viu. Porque eu tinha medo. Eu ficava pensando assim, já pensou se a gente estiver dormindo lá no mesmo quarto e ela começar a passar mal, tremer? Tipo, eu não tinha ideia. Eu pensava que era uma coisa ruim. Eu nem sabia que no Espiritismo se acreditava em Jesus, para vocês terem uma ideia. Pronto, sumi da vida da menina. Arranjei meu primeiro emprego, fui morar sozinha. E aí fiz uma amizade dentro da farmácia que eu trabalhava, que era perto, sabe de onde? Não tem no Ibis? Vocês são de Vila Velha, vocês sabem onde é o Ibis, né? Eu fui trabalhar numa farmácia do Ibis, chamava Drogaria Mineira, a farmácia. Foi meu primeiro emprego lá.
E aí a menina do caixa virou minha amiguíssima. Ela era espírita. Aí eu, gente, mas não é possível. Ela ia naquela casa espírita cristã que tem lá no Ibis, né? Eu, gente, mas não é possível. Todo mundo que eu conheço, que eu gosto, é espírita. Também dela eu não vou desfazer a amizade. Vou continuar sendo amiga dela. Comecei a observar o proceder dela. E eu vi que ela era uma pessoa incrível. Ela era uma pessoa que estava sempre disposta, ajudava todo mundo. Eu, gente, que pode ser do diabo um trem que a pessoa é boa? Não tem cabimento. E aí eu já morava sozinha e eu já tinha condição de criar o meu próprio raciocínio, né? Pois bem, passou-se um tempo, eu me mudei para Guarapari, porque eu recebi uma proposta boa de trabalho. Cheguei lá, um colega de trabalho que era de Vitória, estava prestando serviço lá na farmácia. Falou assim: Sara, será que tem algum lugar aqui onde eu consigo passar uma camisa? Porque eu tenho que fazer uma palestra. Aí eu falei assim: você vai fazer palestra de informática aqui? Ele: não, eu sou espírita. Eu: então, pera. Agora nós vamos conversar direito. Tem um trem errado aí. E aí eu sentei com ele e falei: me explica, o que é isso? Vocês acreditam em Jesus? Claro, né, Sara? Claro que a gente acredita em Jesus. E aí eu falei: mas como que é o espiritismo? Aí ele começou, e ele era super empolgado para falar de espiritismo, e começou a me falar, e falou assim: compra esse livro aqui, Livro dos Espíritos. Ele me indicou comprar. Fui na banca, comprei o Livro dos Espíritos, e li em 3 dias. 3 dias. Eu peguei, sabe como que eu fiz? Ó, minha metodologia para o Livro dos Espíritos. Fui no índice e vi o que me interessava. Deixa eu ver aqui, eu tenho curiosidade sobre esse assunto. Aí eu ia nessa pergunta. Aí a pergunta, muito boa essa resposta, hein? Não vou para o inferno mais, eu já estava condenada. Mas ali eu tive a certeza que eu não iria mais para o inferno. Aí eu comecei a ler todas as perguntas que eu tinha curiosidade, que as religiões não me explicavam, e eu achei no Livro dos Espíritos. Com isso, eu passei o final de semana inteiro lendo e li todo. E nunca mais eu quis sair do Espiritismo, a partir desse momento. Porque nesse momento eu entendi que o Espiritismo me trazia a lógica que eu precisava para viver a minha vida, sem achar que eu ia morrer e ir para o inferno, sem achar que não tinha salvação para mim, né? O Espiritismo me trouxe a luz no fim do túnel. E ali no Espiritismo eu aprendi sobre a bandeira da caridade, que o que é a verdadeira caridade. Está no Livro dos Espíritos, a questão é a 886, né? Que eu acredito que muita gente saiba de cor. Eu sou ruim de decorar, mas essa eu não esqueço. Que o Allan Kardec pergunta como é entendida a caridade. E os espíritos vão falar que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Quer forma melhor de manifestação do amor do que essa? Quer uma solução melhor para os problemas do que você ser benevolente com as pessoas? Eu te entendo, você é assim, eu sou assim, a gente não precisa brigar por causa disso. Vamos viver numa boa, né? Então, a benevolência, ela faz com que a minha colega lá da farmácia me mostrou pela benevolência dela que o espiritismo era bom. Foi a primeira vez que eu tive certeza que o espiritismo não podia ser ruim, porque era uma pessoa boa. Como que uma árvore ruim vai dar um fruto bom? Não tem cabimento. Então, se eu vi aquele fruto bom, eu percebi, o espiritismo é muito bom. E isso hoje me traz a seguinte reflexão: eu tenho que ser um fruto bom. Porque senão, aquela pessoa que pensa como eu pensava, vai ver em mim o espiritismo como uma coisa ruim. E eu não posso ser responsável por isso. Então, eu tenho que ser um bom fruto pelo meu proceder, pela minha bondade, pelo meu comportamento. E se eu errar, se eu souber reconhecer que eu errei, calma, eu vou fazer diferente agora, eu sei que eu estou errada. É bem por aí. Não é ser perfeito, né, gente? É a gente ter a capacidade de reconhecer que a gente erra, que a gente ainda é pequeno, mas que a gente pode ser grande. Não podemos é desistir, né? Não podemos é pensar assim, não tem mais jeito para mim, né? E aí, assim, eu ainda tenho esse medinho, mas pelo menos eu sei que não é um inferno, eu sei que de vez em quando vai uma caravana lá e resgata alguém, não é um fogo eterno, né? Então tá tudo certo se os meus erros não se me levarem para esse caminho, né? Eu vou ser ajudada de alguma forma. O fato é, meus amigos, a gente precisa de ter no nosso coração muito bem gravado que com amor tudo se resolve. Depois que eu ouvi essa frase, direto de Dona Maria Modesto Cravo, todas as vezes que eu estou em crise, eu me lembro disso. Não tem nenhum problema que não possa ser resolvido se houver amor.
Ele só não vai ser resolvido se não houver amor. Mas talvez a gente possa até pensar por um lado pessimista, né? Mas se não houver amor? E aí a gente precisa se garantir. Da minha parte tem. Então tem solução. Se eu puder ser compreensivo, se eu puder ser indulgente, se eu puder me colocar no lugar do outro, se eu puder perdoar o outro, então tem solução. Mesmo se a gente não tiver sido programado para uma coisa, é possível que aquela coisa aconteça. Se a gente quiser muito e se a gente lutar muito por aquilo. E muitas vezes a gente pensa que lutar por aquilo é fazer algo muito extraordinário, quando na verdade basta sentir no coração e conversar diretamente com Deus. Não precisa de arma, não precisa de brigar. A nossa luta para conquistar as coisas que a gente mais deseja é no coração e na conversa direta com Deus. É isso que vai resolver a nossa vida. O Estevão, para mim, é a prova viva disso. Mas eu tenho certeza que está passando aí na cabeça de cada um, no coração de cada um, qual é a prova viva de que Deus já agiu na sua vida? Quantos livramentos você já teve? Talvez você teve um hoje e não se deu conta disso ainda, né? Então, quantas vezes a gente é abençoado, a gente leva um banho desse amor divino e a gente mal se dá conta. Que a gente possa ter mais consciência das nossas ações, dos nossos sentimentos e estar receptivo para esse amor que nunca acaba. Os amigos espirituais, eles são uma representação desse amor divino. Quando eles vêm e nos trazem algum conselho, e nos ouvem e nos respeitam nas nossas decisões, eles estão simplesmente sendo mensageiros de Deus, representantes de Deus na nossa vida. Eu espero que eu não tenha extrapolado o tempo, que eu não tenha extrapolado a paciência de vocês e que eu possa ter aberto aí no coração de vocês um lugarzinho para vocês refletirem sobre esse amor que todos os problemas podem ser resolvidos com ele. Que Deus nos abençoe, nos dê um excelente dia, uma excelente semana. Obrigada. Sara, a gente agradece a sua presença e foi assim, a teoria com a prática, foi uma aula, né? A teoria com a prática. E complementando, aqui a gente tem uma fala do seu Alcino, complementando a sua fala, né? Com amor tudo se resolve. E aqui a gente aprendeu que sem Jesus não tem conversa. Bem, muito obrigada, que você retorne à nossa casa, tá? Mais vezes com outros temas tão edificantes. Bem, agora a gente vai passar a prece final para Terezinha. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos olhos da alma e agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Jesus, nosso mestre amado, pelos seus ensinamentos, agradecer por aqueles momentos que nos dirigimos a Ele e fomos atendidos. Agradecer a Ele por aquele abraço que precisávamos e nós ganhamos este abraço dele. Vamos pedir a Ele agora, para que nos auxilie a nossa caminhada aqui no planeta Terra, caminhar dentro dos seus ensinamentos. Conhecemos esses ensinamentos, temos acesso a esses ensinamentos, mas tem hora que saímos dele. Então, neste momento, todos nós vamos olhar para Jesus, que está à nossa frente, e pedir esta ajuda a Ele. Jesus, nos auxilia
a colocar em prática os seus ensinamentos nessa nossa caminhada. E vamos ter fé e lembrar o nosso pedido cada momento que iremos precisar, porque Ele vai estar na nossa frente, nos auxiliando. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.